você perguntar quem está classificado, ainda não tem uma definição. Olá amigos, no Fala Xerife de hoje falar a respeito da Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste está pegando fogo, né? Ainda não, se você perguntar quem está classificado, ainda não tem uma definição, ainda faltam muitos jogos. E vou comentar o jogo do Sport com o Botafogo da Paraíba, né? Se pegar o Sport na tabela, hoje é o quarto, né? Mas com 2 jogos a menos, o Sport ganhando esses 2 jogos, ele se torna o primeiro do seu grupo, né? Hoje o Sport é o quarto, mas com a vitória diante do Botafogo da Paraíba, ele já chega ali em terceiro e com um jogo a menos que algumas equipes. E o Botafogo da Paraíba, mesma coisa, é incrível, ele está em último com 5 pontos, ganhando hoje, ele toma o lugar do Bahia e ainda fica com um jogo a menos com alguns adversários, confrontos para se jogar, tanto o Botafogo como o Sport. Então ainda tem muita coisa pela frente, é um jogo difícil, né? O Sport vem do empate diante do Ceará, lá em Fortaleza, né? Não fez um bom jogo, muito retrancado, muito fechado, mas assim, foi um bom resultado. Empatar com o Ceará hoje, uma equipe de primeira divisão, uma equipe forte, mas o Sport conseguiu esse empate. Por isso que a vitória do Sport, ela é fundamental, né? Seu treinador começa a ter uma cara, o Florentino começa a ter uma cara de como deva jogar o Sport, né? Alguns jogadores contratados, outros voltando de lesões, mas assim, a base praticamente ela já está formada e ele também está muito ameaçado, tá? Apesar, o Sport vem dos últimos 6 jogos, né, não perdeu, mas 2 vitórias, 4 empates, né, mas é uma pressão muito grande da torcida do Sport. Então vai pegar um Botafogo que no último jogo, né, no último resultado da Copa do Nordeste, empatou em casa com Fortaleza, empatou e jogou bem. Muitos falam que foi o melhor jogo do Botafogo nesse ano. Então acho que o Botafogo é uma equipe que vem também motivada, com chance de buscar essa classificação, apesar de estar em último colocado com 5 pontos. Mas você vê que o equilíbrio é tanto que uma vitória do Botafogo diante do Sport, ele ultrapassa o Bahia, que é o quarto. Então vai ser um bom jogo, a gente espera, nessa motivação que vem o Botafogo da Paraíba, o Sport também por jogar em casa, né, mas precisando também da vitória para dar um salto de qualidade na classificação. Então é o que a gente espera, um bom jogo entre Sport e Botafogo da Paraíba. Esse Pimentinha dá um sufoco danado. Fala galera do canal Ricardo Rocha 3, tudo bem com vocês? Passando aqui para comentar um pouquinho desta grande partida que acontece hoje pela Copa do Nordeste. Isso mesmo, Bahia e Sampaio Corrêa. O Guto Ferreira contra o João Brigatti. 2 treinadores aí que o Guto Ferreira muito conhecido pelo futebol pernambucano e também, né, pelo torcedor baiano, e o Brigatti também. O Brigatti já teve passagem pelo futebol pernambucano, tanto como treinador, também como jogador e também por outras passagens pelo time do Sampaio Corrêa. Falar um pouquinho do time do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é um time muito bem montado, estruturado. Assisti alguns jogos do Sampaio Corrêa e gostei do que eu vi. Tem 2 jogadores, um é muito conhecido no futebol pernambucano, sempre dá muita pressão mesmo, um calor danado, que é o Pimentinha. Um jogador muito inteligente, muito agudo, gosta de partir para cima nesse 1 contra 1, um jogador muito interessante. Esse Pimentinha dá um sufoco danado. Também tem o Gabriel Poveda, um atacante de área, finalizador, sabe usar muito bem o corpo, jogador muito inteligente. Gostei do que eu vi, um jogador que o futebol pernambucano poderia ficar de olho. Ele e o Pimentinho. O Pimentinho é uma fumaça danada, jogador muito inteligente mesmo. E o João Brigatti vai com força máxima para este jogo. Agora pelo lado do Guto Ferreira tem 6 jogos aí que vem capengando, não vem bem no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, precisa vencer, tem 7 pontos, se vencer vai a 10 pontos, e isso vai o favorecer bastante, até para uma possível classificação um pouco mais à frente, ele fica mais tranquilo na tabela. Ele tem o Marco Antônio, tem o Rodallega, um atacante muito bem de área, um atacante que sabe fazer o pivô, sabe vir um pouquinho de trás, tem qualidade, incomoda bastante. Tem um Danilo Fernandes que passou pelo futebol pernambucano, gostei da época que ele passou pelo futebol pernambucano, teve também no Internacional. Tem um zagueiro que eu gosto demais, que é o Ignácio, zagueiro que foi para Chapecoense para pegar experiência,
teve uma sessão muito boa lá, por mais que a Chapecoense não foi tão bem no Campeonato Brasileiro da Série A, mas ganhou muita experiência e ele vem aí com muita moral com o seu treinador, o Guto Ferreira. Ele e o Otávio também veio do time da Chapecoense, essa dupla de zaga já se conhece. Gosto bastante do Ignacio, um jogador que tem um bom passe, um bom porte físico, sabe aí nesse 1 contra 1, esse duelo pelo alto, é um zagueiro que tem muita imposição física, gosto bastante dele. Mas o Rodallega tem que ficar de olho demais nele, muito inteligente, sabe usar o corpo, faz gols. Então o jogo de hoje vai ser uma grande partida. Então você já sabe, pessoal, ó, curta, compartilhe, comente bastante. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal Ricardo Rocha 3 e ativa também o sininho aí, que todas as vezes que a gente fizer os vídeos, você vai estar já sabendo e vai lá curtir bastante, tá bom, pessoal? Fique com Deus, forte abraço e vamos para a próxima.